Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ele sabe tudo sobre conexão consigo e com o outro. Ele fala sobre uma sexualidade consciente. Estudou muito para poder levar para as pessoas o autoconhecimento e formas de se falar sem tabus sobre a própria sexualidade. Não só falar, como também trabalhar esse conceito e se tornar, por que não, mais feliz, mais inteiro, mais completo. Nós vamos conversar com Rogério Prendazo. Oi, Olá, que Marisa. bom ter você aqui. Um prazer estar aqui Obrigada com pela você. presença. Vou começar por aí, por agradecer. Eu acho que a gratidão, ela é fundamental no nosso viver, no nosso dia a dia. O que você Sim, acha disso? eu acho incrível, né? E eu quero começar também compartilhando essa gratidão pelo espaço de confiança, né? Porque ainda a sexualidade é um tabu que muitas pessoas não querem falar sobre. A gente coloca uma cortina e você, com o seu espaço aqui, poder trazer isso de uma maneira tão amorosa, consciente, para a gente poder desmistificar, descortinar esse assunto, que é fundamental e faz parte de todo ser humano. Pois é, e como nós estávamos falando, né? Às vezes as pessoas, ao ouvir certas palavras, já criam estereótipos e preconceitos. Então é importante que a gente possa ouvir sobre isso, né? E Sim, o Tantra é uma dessas palavras. Quando a gente fala tantra numa roda, existem várias representações desse assunto. sim. Algumas muito legais, de pessoas que tiveram experiências muito legais, e outras um pouco mais pejorativas ou equivocadas, às vezes com preconceito. Então, hoje a nossa missão é poder trazer para as pessoas o que é o tantra na realidade, né, o que ele significa. E eu queria começar isso entendendo como é que você chegou, né, você é um estudioso, você Não. estudou Sound Healing, Louise Hay, isso aqui é da floresta, medicina da floresta, Sim, xamanismo, né? xamanismo. Através também das medicinas, que é a ayahuasca, o cambô, cogumelos, né? Que são os psicodélicos. Então, uma jornada de ir para dentro mesmo, né? De De autoconhecimento. Como é que autoconhecimento. é isso, assim? Quando que você começou a querer aprofundar o O, seu... auto, o autoconhecimento. É, Ele veio para mim através disso, assim, há alguns anos, né? A psicologia em si, você fazer um processo de psicanálise e tudo mais, era ainda muito mistificado. Da mesma maneira que a gente está falando sobre esse tabu da sexualidade, que hoje em dia está começando a ser desvendado, né? Mas você ir fazer um processo com um psicólogo, muitas vezes era porque você era maluco, super. você tinha algum problema, sabe? Então, estava passando por algumas questões pessoais minhas, e aí eu não tinha coragem de passar por um processo terapêutico e aí eu fui fazer teatro. Teatro não é terapia, mas também é Ah, mas é terapêutico. terapia. Aham. E aí, no caminho do teatro, eu conheci pessoas que tinham uma percepção além daquelas que eu convivia. E aí, o caminho da espiritualidade vai sendo aberto para mim. Né? E aí, eu fiz algumas peças, tive o contato com algumas pessoas que tinham uma amplitude maior em relação à espiritualidade e a própria psicologia em si, é um entendimento da mente, né, do conteúdo emocional. Isso foi me encantando. E aí, em uma das experiências que eu tive em um musical que eu fiz, chamado Dizzy Croquettes, Hum, com o meu diretor Ciro Barcelos, que é um cara mega manda um abração pra espiritualizado. ele. Abraço, Ciro Barcelos, obrigado por me abrir para esse caminho. E o Gui Santana também, né? São pessoas de muita conexão com a espiritualidade, fazendo uma meditação ativa do Osho. Né? Eu acessei muitas emoções ali que estavam contidas, reprimidas dentro de mim. Até então não sabia que eram meditações ativas do Tantra. E aí, quando terminou, o primeiro impacto que eu tive foi, impulso que eu tive foi perguntar para o Ciro, cara, o que, que é isso? De onde vem? O que é, né? E aí o Ciro me falou, isso é Tantra. Imagina, Tantra. Né? Já entrei no estereótipo Mas do você que... já tinha, então, um pré-conceito, uma pré... Sim, Ah, eu ok. acredito que é muito comum esse preconceito, porque não é sobre o Tantra em si, mas sobre a sexualidade. Aham, Né? Então sim. é isso, assim, porque o Tantra ele é muito além do que a sexualidade, mas tudo, né? O quanto que a sexualidade, ela ofende a gente muito mais do que o sexo. Na minha percepção ainda, né? O sexo em si, ok,
mas a sexualidade, como você expressa. O exercício dessa força, né? Porque é o que incomoda muito, né? O sexo a gente sabe que existe, mas ele é muito padronizado, certo ou errado, homem e mulher, qual que é a forma que pode ser feita, mas como você expressa isso? Como que você libera o seu prazer, ou não só o prazer, mas aquilo que você sente, com quem, qual forma, qual região do seu corpo, isso tudo ofende muito as pessoas. Então, tudo que é relacionado ao acesso da sua sexualidade é um grande tabu. E o Tantra mexe com isso de maneira escancarada. Até mesmo numa própria meditação, que não envolve nudez necessariamente, não envolve contato físico com outra pessoa, mas que vai mexer com a sua energia de vida a ponto de você perceber que às vezes ali tinham couraças, né, de traumas, de raiva, de coisas totalmente reprimidas que impediam você de viver talvez um momento de prazer. Entendi. Aí, quando você ouviu essa palavrinha, você falou, não, mas eu quero saber mais sobre isso. Entrei no julgamento, aí eu tomei um tapa na cara de conhecimento, né? Arrasou, E aí eu, aham. uau! Nossa, será que é algo além do que isso que eu julgo? E aí fui na internet, busquei, e aí como qualquer outra coisa, como qualquer outro assunto, você vai encontrar conteúdos que fazem sentido e outros que não. Eu acho que aí depois, em algum momento, cabe uma orientação para o Sempre. público, É. sabe? O que procurar, onde procurar. Se você quer, né? Você falou, depende do que a pessoa quer e tá tudo bem querer qualquer coisa, Exato. mas tenha clareza do que você quer. Legitimar a necessidade ali, qual que é o seu desejo. Então é isso, assim, o porquê que você busca. Né? Então aí quando eu fui buscar o Tantra e eu tinha acessado já conteúdos emocionais, eu vi as primeiras partes ali que tinham algo muito relacionado ao raso, mas eu percebi que eu não deveria perder tempo ali. Né? Então comecei a buscar coisas que fossem mais concretas. Então você vai começar a perceber, e que provavelmente pessoas já tiveram acesso a conteúdos do Osho, que é o grande pai do Neo-Tantra, que é o que a gente pratica aqui. Exato, o Osho, ele foi considerado o guru do sexo, né? Então, era esse desmistificar sobre a sexualidade, nesse lugar de onde você pudesse ter a liberdade de se perceber. Eu me lembro que no documentário dele, ele meio que queimou muito o filme, né? Ele ficou muito associado àquela coisa da suruba, das pessoas peladas, mas as pessoas que estavam todas naquele quarto fazendo aquelas coisas, elas estavam em pleno processo. Em pleno conceito. Processo, né? Elas estavam vivenciando um processo que foi proposto e vivenciando aquilo dando consentimento para aquilo. Consentimento e levando consciência. Então, a grandiosidade do Osho... Mas ficou mal visto, assim, né? Ficou um dilema. É legal, não é legal? É a nossa hipocrisia. Que aí a gente vai para questões sociais, religiosas, que tudo que impedem você de expressar de verdade o que tem aí dentro de você. Então, o Tantra significa integração. E aí a gente integra, a gente não secciona, a gente não separa a sexualidade, a gente inclui a sexualidade. E se essa é uma necessidade básica de todo ser humano, tudo bem, faça isso. Mas quando você estiver fazendo isso, se observe. O que vem daí? Vem um bicho? Vem uma carência? Vem repressão? Vem medo? Vem culpa? Vem julgamento? Ou vem permissão? Vem alegria, vem consentimento, vem energia de criação, de conexão, de liberdade. Olha, você falou... Peraí, espera, que isso tá muito maravilhoso. Eu preciso te interromper, desculpe. Sim. Você trouxe 2 grupos de palavras totalmente antagônicos e muito ricos. Porque um deles, né, ligado ao medo, a todas essas emoções mais negativas, existe muito nas pessoas. E talvez essas pessoas não saibam a possibilidade de viver com esse segundo grupo de palavras, essa história, que é muito integrador. Uau, é isso. É isso, né? É isso, porque o Tantra não trabalha com sexo. O Tantra trabalha com seus conteúdos internos, na desmistificação de tabus que você tem, no intuito de elevar a sua consciência. E a sexualidade é um grande tabu na nossa sociedade ocidental. Então não dá para eu negligenciar isso. Consegue entender? Super. Isso faz parte. Então vamos para esse espaço. E você só vai conseguir criar uma nova sinapse, muitas vezes sentindo no seu corpo. É isso. E naquele momento, então, o que eu acho que é muito legal dos processos, assim, é quando você vai querendo experimentar e você se encontra tanto que você fala, gente, eu quero fazer isso, que foi um pouco eu com a psicologia, né? Entrei por hobby na faculdade, fiquei tão encantada que eu falei, não, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Então você entrou nessa para aprender
para se encontrar. Aham. E quando foi o momento ali que você pensou, não, eu vou virar um terapeuta disso, as pessoas precisam saber disso. Como Foi foi? do Me primeiro conta. momento. Sério? Para mim, o Tantra foi como uma luva, assim. Ah, Porque até o próprio processo do teatro foi nesse lugar de não querer. O meu intuito não era ser ator, mas foi nesse lugar de aprofundar, de entender melhor a mim mesmo. Né? Tinha esse preconceito com as terapias tradicionais, com a psicologia, com a psicanálise, mas a minha investigação no teatro era para entender melhor sobre mim. Né? Então, através da interpretação de um personagem, eu entendi o que levava aquele personagem a se tornar um grande vilão, um grande mocinho, um coitado, uma vítima. Então, isso que me encantava. Ao mesmo tempo, é isso, assim, eu não tinha tido acesso a processos terapêuticos mais tradicionais. E aí, quando eu encontrei o Tantra, eu pude vivenciar, experienciar isso no meu corpo, que era muito além da cabeça. Essa que é a grande diferença do Tantra, porque na nossa percepção, o ser holístico, ele tem corpos, né? Você tem um corpo físico, você tem um corpo mental, energético, emocional, você tem corpos. E algumas terapias, elas vão entrar por corpos diferentes. Alguma vai entrar pelo seu corpo mental, alguma vai entrar pelo seu corpo físico, outras por processos espirituais, energéticos. Todas elas têm o mesmo objetivo, de levar para você amor, consciência, cura e transformação. Algumas pessoas vão ter mais facilidades de acesso através de fatos diferentes, né? De vias diferentes. Eu sempre tive muito acesso ao corpo, então quando eu fui para o Tantra, de primeira, tudo aquilo que, por exemplo, eu tinha dificuldade de ir numa sessão terapêutica, de mentalizar, de verbalizar, eu pude acessar com o meu corpo. As memórias do meu corpo vieram à tona e aquilo não precisava ter uma lógica, uma verbalização, era sentido, era percebido por mim. Então, quando eu tive acesso, desde a primeira vez que eu perguntei para o ser o que era, aquilo já me virou, assim, um encantamento. E aí, quanto mais eu fazia, mais eu tinha vontade de ser, né? Mas aí é o processo, né? Antes de começar a trabalhar, e hoje, que na minha percepção é a grande falha, porque se tornou uma profissão que antes, não há muitos anos, né? Eu estou no Tantra, vai fazer 8 anos, mas antigamente não era uma profissão, assim, uma coisa tão escancarada como as redes sociais hoje em dia já fez. Então, quem escolhe fazer isso era de verdade por uma aptidão, sabe? Porque você vai trabalhar com sexualidade, que é algo que é muito julgado. e que é muito necessário, porque, por exemplo, na clínica, né, como psicóloga, a gente acaba se deparando com pessoas que têm muitas questões. E que são questões que nós, como psicólogos, nós não acessamos a partir dessa vivência corporal. A gente não toca. Né? A gente fica nas trocas emocionais, nas trocas cognitivas, trocas Sim. experienciais, mas não no nível físico. Por isso que é muito legal esse trabalho em conjunto. Aham. Então, eu acho que agora é o momento, até para tirar um pouco a curiosidade das pessoas, nesse primeiro tempo, que é assim, como é que é a jornada de uma pessoa que te procura? Como é que é? Tem uma primeira conversa? Quantas sessões? Como é que são estruturadas essas sessões? Você toca na pessoa? Você não toca no primeiro momento? Me explica como é o teu approach, assim, Sim. já que você é formado nisso e faz um trabalho que a gente Sim. fala que é o Tantra mesmo, né? A vivência A tântrica. terapêutica tântrica, né? De Que é uma um pouco maneira... diferente. Sim. Você falou o nome? Porque o Massagem Tantra sensual, você falou? existem coisas que, de certa forma, são parecidas, mas que não são as mesmas coisas, né? O Tantra, ele não é terapia, né? O Tantra, ele é uma ciência comportamental. E aí, um grupo de pessoas, né? Devani Choque, Sananda, que são os prepulsores do Tantra aqui no Brasil, pegaram essa ciência e trouxeram a possibilidade de trazer um desenvolvimento terapêutico a partir dessa abordagem, né? Ok. Então, o Tantra, ele não se resume a uma terapia. É aí que é essa grande questão dos profissionais, do que você vai encontrar, do que é ofertado com o nome Tantra. Entende? Super. E aí o meu approach, ele tem se aperfeiçoado no sentido de que cada vez mais entender que cada ser humano ele é único e individual. E cada um tem uma necessidade específica, né? Eu gosto muito de fazer com que a pessoa ela se sinta à vontade de vir até mim para ela poder falar qual que é de verdade a necessidade dela, né? Então, pode ter toque físico, sim,
pode ter nudez, pode ter a massagem íntima, que é um grande tabu e que é super interessante a gente falar sobre isso, e pode não ter nada disso. Pode ser simplesmente uma conversa, porque Tantra é integração. Uma conversa onde você se sinta integrado, onde você possa falar sobre uma vulnerabilidade sem medo de ser julgado. E que talvez você possa até dar certas estratégias para a pessoa sozinha fazer e se entender e poder curar aquelas amarras, tirar aquelas, sabe, couraças, poder transpor isso que é colocado na cabeça da pessoa, até por uma vivência religiosa, né, desde pequenininho, entendendo que aquilo é uma coisa horrível, que é feio, que você não pode ser sem vergonha, sabe? A gente acha que não tem mais isso, né? Mas Eu acho que ainda você tem acha que tem? Porque bastante. por 50 a mais, como a gente cresceu aprendendo isso. Eu acho que aí hoje a gente entra num outro lugar, né? Num outro extremo. Né? Antigamente tinha muita repressão e hoje em dia eu percebo que a gente está num extremo que não é sobre a liberdade, mas sim sobre a libertinagem. Exato. Né? Então é isso assim, ao mesmo tempo que hoje a sexualidade ela é mais acessível, eu diria, né? Ela tá mais disponível, você continua não tendo informações sobre ela, né? É isso assim, como que é que pode a gente ainda, em pleno século XXI, em 2025, que a gente tá, não entender que a sexualidade, ela pode ser também aprendida, né? Então, a banalização do Tantra no sentido de que é isso, assim, né? Como eu vou aprender? Eu já nasci sabendo. Tem pessoas que vão nesse ego tão grande, assim, tipo, não preciso disso, eu já sei gozar, né? Não é o objetivo do Tantra fazer você aprender a gozar, né? Mas eu já sei. Será que você sabe? Né? Para eu tocar um violão, eu não tive que fazer aula. Você pode ser um autodidata, pegar um instrumento lá, mas quanto mais consciência você tiver sobre aquilo, aí você vai aprender de verdade o que que é fazer música, né? Eu posso aprender a falar um idioma sozinho, mas às vezes eu não vou ter total noção sobre normas gramaticais e vou estar conjugando o verbo em tempo errado. Aí pequenos ajustes que você faz, se você tiver realmente alguém que saiba, que entenda, que estudou sobre aquele assunto, pode fazer uma grande diferença. Você pode tirar o máximo daquela experiência ou viver na mediocridade. E aí, o que o Tantra Você gostou do que eu faz... falei? Total. Porque a maioria das pessoas, elas vivem a sexualidade ordinária. E o Tantra transforma isso em extraordinário. Né? Essa que é a grandiosidade, né? Então, tudo bem. Mas será que você não pode, de verdade, se aprofundar, né? Da mesma, eu vou comer, você pode comer só para se nutrir, mas você pode cada vez mais ter mais consciência sobre a sua alimentação. Atenção plena. Né? E aí você faz de uma simples refeição um banquete. E aí você aprende a desfrutar daquilo. Entende? Então, a maioria das pessoas, a sexualidade delas é algo ordinário. É algo só para, o que eu falo, não é para se nutrir, é para se satisfazer. É diferente. E essa satisfação, da mesma maneira que eu vou comendo algo que não me nutre, que só me satisfaz, ela torna uma compulsão. E aí daqui a pouco eu tô toda hora só viciado em me satisfazer. E aí quando eu paro para olhar para isso, para levar a luz, e eu trago uma educação alimentar, eu não vou mais comer para me satisfazer, eu vou comer para me nutrir. E aí meu corpo ele se sente diferente. Mas então há aplicabilidade inclusive para compulsões sexuais, para questões de trauma, ansiedade de desempenho, Sim. talvez ejaculação precoce, ou seja, algumas questões que são mais mesmo da sexualidade meio atrapalhada, quando você não consegue se sentir bem dentro daquele universo. E aí é exatamente isso que o Tantra vai trabalhar. Porque qual que é a questão? Né? A própria psicologia ocidental, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Ela traz muito sobre isso. Freud, Lacan, Reich, todos eles vão trazer, Jung, né? Que nós temos questões em relação à sexualidade e isso gera muitos traumas na gente. Tá bom, eu já sei sobre isso, eu posso ter trabalhado isso num processo terapêutico, né, no meu corpo mental. Mas cadê essa experiência no meu corpo físico? Um espaço de segurança onde eu de verdade possa acessar e perceber um lugar diferente daquilo que a minha mente, daquilo que o meu corpo experienciou no passado por não ter tido uma experiência segura de fazer algo. E na prática, vamos só para a galera entender como é que é. Então as pessoas vão lá no seu consultório e aí tem uma conversa preliminar na qual você faz um mapeamento das questões que a pessoa traz, é isso? Sim. E aí?
Isso. E aí eu gosto de trabalhar muito com a massagem tântrica. Porque é isso, assim, a gente vai fazer um mapeamento, todo mundo vai ter questões em relação à sexualidade, mesmo que talvez quem acha que não tenha, né? Mas aí o que eu gosto de trabalhar, além das meditações, além de trabalhar o corpo mental, é colocar essa pessoa à disposição de realmente, né, tirar todas as couraças dela, para que ela possa entrar num espaço de vulnerabilidade e de permissão muito grande, que talvez ela nunca tenha acessado, de ficar, né, totalmente vulnerável na frente de um estranho, para ela poder acessar as emoções, o conteúdo emocional que tem ali dentro dela. Pensando em termos até um pouco mais de neurociência, mesmo de condicionamento, então ensinar para aquele organismo que é seguro ser vulnerável. Perfeito. É isso? É isso, aí que entra, né? O grande tesouro. Porque é isso, assim, o que traz para você grandes transformações é esse espaço de permissão e de vulnerabilidade. Então imagina, né? Então, o grande tabu que as pessoas têm, porque na maioria das vezes olham a sexualidade ou o tantra de uma maneira muito rasa, a própria massagem, né? Então, você vai ficar nu, uma pessoa ela vai ficar alisando, fazendo carinho no seu corpo e depois ela vai ter um toque, vai ter uma masturbação, né? Então, isso é o que a maioria das pessoas acessam em relação à massagem tântrica. Aí, qual que eu falo? O que é a grandiosidade de você mudar o prisma e olhar a mesma coisa, sendo que de um ponto de vista diferente, né? Então, é isso, assim, você não vai ficar nua para alguém massagear seu corpo, mas você tá lá num processo de interiorização, de percepção de você. Então, é isso, assim, uau, eu vou tirar todas essas armaduras. A nudez no Tantra é um primeiro exercício meditativo. Quantas pessoas, elas têm dificuldade de se olhar, de se perceber? Né? A Aloise Hay, a gente vai trabalhar muito, fazer exercício de espelho para você poder olhar nos seus olhos e conversar com você. E além dos seus olhos, imagina você olhar para o seu corpo inteiro, né? Porque é muito fácil, às vezes, a gente ter uma queixa de que, não, meu parceiro não me dá prazer. Ou, não, mas o quanto que você consegue simplesmente olhar para o seu corpo nu e acolher ele. Entende? Então aí é o que eu falo, assim, a massagem, ela é um processo terapêutico muito profundo, quando tanto quem está fazendo quanto quem está recebendo está disposto a perceber essa grandiosidade de um espaço de vulnerabilidade. E como é que você faz, então, quando vai uma pessoa e a pessoa, assim, tem vergonha, né? Não é tirar a roupa para você ali ou vai. Como é que é isso, essa transição? Dos tempos da tua... Essa que é o trabalho, a pessoa ela entender que ela não vai tirar pra mim, ela vai tirar pra ela, e aí é o tempo dela, de perceber o quanto que ela tá segura pra poder fazer isso, né? Então, o que eu falo, a grande diferença de você entender o que é o Tantra de verdade, pra não ser enganado nas pegadinhas daí, né, do que é uma massagem sensual e tudo mais, o Tantra ele nunca é pro outro, o Tantra ele é sempre sobre você. Então, é um processo de meditação para você se perceber. Se você tiver que fazer pelo outro, para agradar o outro, para satisfazer o outro, talvez já não seja mais Tantra. Entende? Entendi. Então, eu faço por mim. Então, eu vou receber a massagem tântrica porque eu estou num processo de pesquisa e eu quero entender quais são os meus conteúdos internos. Esse que é o maior processo e é o maior tesouro que eu falo para as pessoas. Não adianta você vir aqui e receber uma sessão de massagem tântrica no intuito simplesmente de ter um orgasmo. Entende? Porque o objetivo do Tantra não é te dar orgasmo. O objetivo do Tantra é fazer com que você perceba o que você sente quando você sente. E quando você acolhe isso, muito provavelmente, depois de você liberar o choro, o medo, a culpa, o julgamento, você vai sentir prazer. Mas não é o prazer psicogênico, erotizado, fantasioso, pornográfico, de uma fricção do seu corpo através, né, que você tem terminação nervosa e se eu gero muita energia, pum, tem uma explosão de energia. Mas é um orgasmo de corpo. É o que a gente fala, é a supraconsciência, é um lugar de você ter um orgasmo de alma, né? Não é um alívio. Talvez despido também daquela ansiedade da urgência. Sabe quando você consegue ir segurando o ritmo daquela história até que esse ápice aconteça de verdade? Isso. Faz sentido isso? Total. Eu nunca fiz nem estudei isso, mas para mim você tá falando de um jeito tão claro que acho que eu consigo entender, alcançar o significado. É esse o lugar. Né? Então, o que o Tantra vai te ensinar é esse lugar de você sair dessa ansiedade, dessa satisfação, para você aprender sobre a nutrição dessa energia.
E aí você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você sai de um mecanismo compulsivo de chegar para um lugar, para você começar a observar ele, entender como ele funciona. E aí, quanto mais você escuta, mais essa energia, né? Porque o orgasmo, a gente é energia, né? Você tem uma capacidade orgânica no seu corpo, né? E aí, quanto mais você vai criando espaço, mais essa capacidade se expande, se expande. A maioria das pessoas tem um nível de permissão muito pequeno. Então, eu tive um pouquinho de... Eu pude estimular um pouco o seu corpo, ele teve uma pequena carga orgástica e pum, pronto. É o que ele conhece. A gente vai trabalhar, igual numa academia que você, por exemplo, começa andando 1 quilômetro, se você treinar o seu corpo, você pode correr 10, 15, 20, uma maratona, o seu corpo ele também tem uma capacidade orgânica de nutrir energia de vida nele. E aí, quanto mais você treina seu corpo, mais ele vai se aprendendo, né, a nutrir essa energia. Quando você fala permissão, é quando a gente consegue internamente ceder espaço, né, internamente e voluntariamente ceder espaço para essas sensações. Exato. E isso não precisa ser feito de um dia para o outro de uma maneira abrupta, mas pode ir ser trabalhado, assim. É muito difícil que seja feito, exato. Por isso que é o que eu falo. Na verdade, o processo ele é um desenvolvimento. Você pode fazer, às vezes, uma sessão de massagem tântrica como uma experiência para você perceber seu corpo, que também é genuíno, para você poder, sei lá, como uma experiência física de uma massagem. Agora, você pode ir para um processo terapêutico, que é um desenvolvimento. Aí entra em outros viés. Mas é isso, assim, o corpo... tentar te trazer a sexualidade, ela é dividida, né? Ela é bio, psico e social, né? Então ela está no seu corpo físico, no corpo mental e energético. Da mesma maneira que você também, como ser humano, no corpo físico, é dividido entre os chakras básicos, o coração e os chakras superiores, né? Então, qual que é o nível que você acessa? A maioria das pessoas, elas só acessam a sexualidade no básico. É o corporal. É o físico, é o instintivo, elas não se permitem acessar isso num nível de amorosidade das emoções. No coronário, então, nem pensar. É a compaixão. Uhum. Então, pro Tantra, é isso, assim, a sexualidade, ela tá na questão instintiva, animal, reprodutiva. Se você se permite sair dessa compulsão, dessa necessidade rápida que os animais, inclusive, têm, porque eles não têm um espaço muito para, né, segurança, pode vir um predador e, né, você sobe para o coração. Então, a maioria das vezes é isso, assim, as pessoas, elas vivem uma sexualidade só para se satisfazer. Elas geram um pouco de energia no corpo dela e o movimento é sempre para fora. É para gerar uma vida para o outro, é para satisfazer o outro, é para se aliviar. Então, essa necessidade de deixar essa energia sair. No Tantra, a gente vai ensinar o seu corpo que o movimento não é para fora, ele é para dentro. Então, é a ativação da Kundalini. Você vai ver que a gente sempre vai estar gerando energia no corpo da pessoa e ao invés de colocar para fora, é para dentro, é para cima. Então, a gente vai sempre fazer movimentos energéticos para essa energia. A gente gera essa energia sexual no corpo da pessoa e começa a liberar espaço para que essa energia possa subir. Então, em determinado momento, né, a pessoa ela vai passar pela experiência e ela fica só aqui, no chakra básico. Daqui a pouco ela vai aprendendo essa energia, deixando essa energia subir, nutrir ela, começa a vir para o coração, né? E se ela se permitir, ela pode ter um orgasmo e a cabeça, pum, fazer assim, entra na supraconsciência, né? O contato com o divino. Então, na ideia do desenvolvimento orgástico do Tantra, né? Se você é energia e atrai o que emana, quando você está tendo um orgasmo, você está no maior ápice vibracional do seu corpo. E você está projetando o quê? Medo, culpa, separação, não merecimento, o feio, o errado de você? Aí não atinge lá nunca, né? Não atinge lá nunca. Agora, deixa eu te perguntar, então me veio aqui um questionamento. Quando você tem um casal, que aí um vai lá te procurar e fica tantrificado, e o outro não tantrificado, eu acabei de inventar essa palavra. Como é que é assim depois, né? Você percebe que um ensina o outro, ou se o outro está fechado para isso, acaba dando algum ruído? O que você observa? É um grande tabu, né? Porque é isso, assim, como qualquer processo de consciência, o Tantra, né? Da mesma maneira que se um casal, começa a fazer terapia, a psicanálise, e o outro não faz, né? Porque é aí que tá. E aí, por isso que a gente negligencia tanto o olhar para a sexualidade, porque é o que une a gente, é a intimidade. O que falta hoje em dia não é sexo.
Sexo você encontra em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Por essa vastidão de opção que a gente tem, que eu insisto em não usar a palavra liberdade, né? Mas sexo você encontra em qualquer lugar. E agora a intimidade. E Muitas conexão. vezes nem com seu parceiro você tem mais intimidade. Então no Tantra, que são exercícios tão simples, é isso assim. Às vezes você colocar um casal para olhar nos olhos do outro, só não vai fazer nada, só vai sentar e olhar nos olhos da sua parceira e do seu parceiro por 5 minutos. Gente, façam esse exercício, depois vocês põem nos comentários. Pelo amor de Deus, a gente precisa saber o que acontece. Deve dar tanta coisa acontecendo. Porque os olhos são as janelas da alma. Então, o que o Tantra trabalha é algo que não dá para mentir, né? Então, a sua mente mente. Você pode enganar o seu corpo energético, o seu corpo mental, mas o seu corpo físico, ele não mente. Então, o Tantra, ele vai trabalhar com esse lugar que vai apurar os seus 5 sentidos. E quanto mais você consegue deixar isso ser expresso, vai chegar um momento que talvez você possa falar assim, cara, não, eu não aguento mais que essa pessoa me toque. Não, é um abuso para mim, e muitas pessoas, mulheres e homens, passam por isso. É um autoabuso, porque também ela não sabe colocar um limite, né, onde não é, às vezes o outro está numa inconsciência, né, mas uau, não, né, então não quero mais ser tocado, pelo menos não por esse momento, por essa pessoa. E aí, uma palavra assim que você falou que me encantou foi um conceito, né? O conceito da sexualidade consciente. É sobre isso, então. É sobre isso. É sobre você saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer e o que você não quer. Isso. E vai muito além do sexo, entende? Oh. É sobre a expressão de vida. É como você se sente bem. Por isso que pro tântrico é muito fácil você chegar no orgasmo. Porque eu não estou esperando ali o momento da cópula para eu sentir prazer. Eu estou buscando esse prazer na minha vida, na minha relação, em falar para você o que me faz bem, o que não me faz. Você vai aprendendo a ser congruente com o seu corpo. Então você vai aprendendo a colocar limites. Não, isso eu não quero. Por exemplo, numa massagem tântrica, eu só faço aquilo que é acordado com a pessoa antes e sempre pedindo permissão. Então, uma chave muito grandiosa, mas ao mesmo tempo que é simples, que se vira, né, na cabeça, por exemplo, de muitas mulheres, é que antes de iniciar um toque íntimo, a massagem na Yoni, no portal da vida, né, que muitas pessoas assim, tem um grande tabu com a massagem tântrica porque vai tocar no genital. E o genital, aqui no nosso ocidente, é ofensa, chacota. Uhum. E pro Tantra não. É a parte mais sagrada do seu corpo, é de onde sua mãe te gerou, de onde sua avó gerou sua mãe, né? O genital, qual que é a memória que você tem sobre isso? É algo pervertido, é algo banal? O Tantra quer tocar em algo que é sagrado seu. Agora, quanto que você tem permissão em receber esse toque e perceber o seu genital como sagrado? Entendi. É um exercício, é um espaço que você cria aos poucos, que você constrói, porque a mulher, principalmente, a maioria das vezes, foi distanciada. Ela nem toca no genital dela. Hoje em dia, está sendo mais normalizado, né? A mulher fazer um autotoque, ela ter, inclusive, sex toys, ela explorar a sexualidade dela. Mas é através de muito trabalho de sexualidade consciente. Desse consentimento, desse lugar de permissão em sentir. Então, o Tantra, ele vai trabalhar muito esse lugar de você poder dizer sim ou não para o seu corpo. E aí, antes de começar a massagem, eu faço um toque aqui no oblíquo da mulher, que a gente conversa, né? Ou do homem, eu não vou começar antes de você trazer o sim verdadeiro para você ou não verdadeiro para você. Quem vai trazer a autorização do toque íntimo não sou eu, terapeuta. Eu, tântrico, é você que vai receber esse toque no seu corpo. Você vai entender? Super. Então, às vezes, lá antes, na anamnese, que a gente está conversando, a pessoa, não, vem, eu estou disposta, eu quero receber esse toque no meu corpo e tudo mais. Sendo que aí, quando você deita no futon e você já está num processo, será que você de verdade está consciente de que vai acontecer um toque íntimo? Então, eu sempre paro antes para poder fazer com que, quando acontecer esse toque, ela esteja num espaço de consciência. Aí a gente vai trabalhando essa sexualidade consciente.
entende? Tipo, uau, dela poder dizer pra ela aquilo que eu tava falando, né? Não é pra mim, é o não verdadeiro pra ela. Porque muitas vezes a mulher, ela teve um toque no genital, não foi no tempo dela, foi no tempo do parceiro. E ela não soube dizer não, porque ela não teve esse treinamento antes. Super, faz muito sentido Ou então, isso. às vezes, ela queria muito receber um toque no genital dela, mas ela não se permitiu porque, nossa, eu nem conheço essa pessoa. Aí a grandiosidade também dela estar nesse espaço com uma pessoa que ela nem conhece e o corpo dela tá dizendo sim e ela poder legitimar esse sim pro corpo dela. E ela, uau, não, eu tô aqui, eu escolho sim receber um toque no meu genital. Ela já entra nesse espaço de permissão que, uau, às vezes ela passou uma vida inteira, eu já atendi mulheres que passaram uma vida inteira que nunca tiveram um orgasmo na vida. Jura? E em uma primeira sessão, essas mulheres acessaram esse espaço com total facilidade. E elas passaram uma vida inteira achando que elas eram frígidas, ouvindo coisas do parceiro, né, com questões em relação à comparação, ao que elas ouviam das amigas delas. E aí, em um espaço de segurança onde ela pôde de verdade perceber e desfrutar do corpo dela, ela percebeu que não tinha nada de errado. E ela leva isso para casa, isso que é muito legal, né? Porque é um caminho que ela aprende a percorrer depois também, A ideia é essa. né? Porque é isso, assim, ao mesmo tempo que essa é a parte bonita, é uma parte que também é muito assustadora para muitas pessoas. Né? Então, por isso que é interessante, inclusive, esse trabalho conjunto com o psicólogo. Porque, às vezes, uma coisa também, você dá um diamante para uma pessoa que não sabe a diferença entre um diamante e uma pedra. É verdade. E você falou dessa história das amigas, né? Como tem fantasia nessas conversas e como é distante de muitas realidades, né? Então tudo ali é legal, o marido é maravilhoso, ele dá conta do recado, não sei o quê. E na verdade, quando a gente volta para a realidade, a gente vê eventualmente relações que nem se tocam mais, né? Que é uma coisa mais mecânica, cumprir tabela, comparecer. É muito diferente dessa visão que você está trazendo Sim, porque são as mentiras que a gente foi acostumado a contar. pra gente Né? mesmo. Pra gente mesmo, pros outros, porque a gente tá muito mais preocupado do que os outros vão achar do que de verdade sobre o que a gente sente. Né? Então, assim, não tem como, vai ser mentira, porque não tem como você ser Extraordinariamente. bom em algo que você nunca pesquisou, estudou e se desenvolveu. Porque também tem uma coisa do machismo, né? Que é, nasci pronto. Um homem biologicamente, organicamente sabe o que fazer. Ele tá lá, enrijece, pá, acabou, história, morreu vitória. É, exato. Por isso que é o grande tabu. Por isso que a gente não vai desenvolver a nossa sexualidade. São assuntos bem profundos, né? Mas é isso, assim, o homem, no geral, quando ele tá iniciando a vida sexual dele, ninguém ensina nada pra ele, mas colocam esse medo. Olha, se a mulher perceber que você não sabe o que você tá fazendo, ela não vai se entregar pra você. Mas, ao mesmo tempo, ninguém ensina nada pra ele. Então, ele vai e ele conta uma mentira. Né? Ele vai para essa primeira relação sem saber o que está fazendo, sem conhecer o próprio corpo, sem ter domínio da própria energia e sem conhecer a anatomia e o corpo dessa mulher também. Mas ele finge que sabe o que está fazendo. E talvez nem acessando o próprio prazer ou as próprias sensações. Marisa, a maioria dos homens, são 3 coisas diferentes: ejaculação, gozo e orgasmo. Né? A maioria das vezes, os homens passam uma vida só ejaculando ou gozando. Um alívio. A ejaculação é um processo fisiológico de reprodução que libera uma descarga de hormônios em você e a sua energia é vital, né? Para gera energia de vida ali, né? E o gozo é uma satisfação, que é o que eu falei, esse movimento para baixo, que ele vai lá e ele dá uma relaxada. Agora, o orgasmo é uma energia que sobe, ela te nutre. E aí, quantas vezes você já viu um homem tendo espasmo? Sentindo essa energia entrar em êxtase no corpo dele mesmo. Peraí, então você tá me contando que ejaculação é diferente de gozo e é diferente de orgasmo. Sim. E que muitos homens ejaculam e gozam, mas raríssimos têm orgasmo. Orgasmo, sem dúvidas. Que coisa, hein? Sem dúvidas, sem dúvidas. E isso é grandioso quando se permite acessar e desenvolver esse espaço. Tanto é que aí no Tantra, como eu falo assim, é uma escola de uma sexualidade consciente. O homem ele vai aprender, por exemplo, a ter orgasmo seco, desvinculado da ejaculação.
Um homem ele pode ter múltiplos orgasmos sem ejacular. Sério? Sim, é muito interessante, né? A Muito. mulher, ela pode ter, toda mulher tem a capacidade multiorgástica, né? A mulher tem mais de 10.000 terminações no clitóris dela, né? O período refratário, isso tudo fisiologicamente. Da mulher é muito curta, é questão de segundos, né? Ela teve um, ela pode ter outro e outro. Aí, por toda uma questão que a gente vai aí, sai de uma questão fisiológica e racional para ir para questões energéticas e espirituais. Deixa eu fazer uma pergunta. Como jornalista, a gente já sabe de 1 milhão de coisas, né? E uma vez eu ouvi uma história que eu achei tão curiosa, eu não duvidei, não. Mas eu acho que você está me dando uma resposta 20 anos depois de uma coisa que eu ouvi. Que era uma pessoa que conseguia ter um orgasmo sem se tocar ou que a tocassem, apenas mentalizando coisas, ela tinha orgasmo, essa Sim. pessoa. É isso. Mas sem toque, sem nenhuma estimulação física. Por exemplo, numa cadeira de cinema. É isso. Como que é isso? Isso é o controle da sua energia sexual, que é o que o Tantra quer de verdade te ensinar. A ensinar, como eu te falei, essa energia a subir. Né? Então, por isso que é uma grande tabu, e existem várias escolas, é difícil dizer o que é Tantra e o que não é, de certa forma, né? Porque é isso, assim. O Tantra ele vai desenvolver a sua capacidade orgástica. Então, existem grandes escolas tântricas que a massagem é uma coisa totalmente desnecessária, né? A massagem corporal, a massagem no genital. Mas eles fazem exercícios de ativação da Kundalini, essa energia não só para satisfazer, mas através de processos de respiração, de mentalização dessa energia subindo, ele começar a entrar em êxtase. Entende? Então, o que o Tantra vai te ensinar, como eu te falei, e aí a grandiosidade do Neo-Tantra, dessa abordagem que a gente trabalha, que poucas pessoas aqui têm de verdade, né? Aqui no Ocidente, se você for falar de chakra para as pessoas, poucas pessoas acreditam. É verdade. É sobre essa questão energética, espiritual. Então, como que você vai ter orgasmo só respirando? Para a maioria das pessoas isso é impossível porque elas não entendem sobre os vórtices de energias, centro de energias, nadis do seu corpo. Então, isso para elas não é possível. E que é um conhecimento de séculos. Exato, e que vai para um quesito que é isso, assim, sai de um lugar material, né, de matéria, do físico, e entra para lugares de desenvolvimento de espiritualidade, de energia que nem todo mundo está disposto a acessar, né? Mas, assim, é super comum. É super comum no Tantra a pessoa ela se tornar cada vez mais, por isso que vai ter os brahmacharis, né? Tem um Tantra taoísta, onde é isso assim, são às vezes escolas do Tantra que essas pessoas elas vivem em êxtase sem precisar, porque como eu te falei, a sexualidade ela começa aqui no animal, mas se eu sei sublimar ela, ela vem para o coração. Se eu sei sublimar ainda mais ela vai para a compaixão. Então, por exemplo, grandes mestres, né, grandes Budas, próprio Jesus Cristo, e aí, né, mas tirando toda a questão da religiosidade, são seres que têm muita energia Eles sexual. nem precisam transar. Não você quer precisa, saber? porque só de olhar para ele você entra em êxtase. Uau, aquele mestre me olhou, porque a energia dele não tá no chakra básico, não tá na sobrevivência, tá no amor, na compaixão, mas é uma energia de tanto magnetismo, porque é isso assim, quando a gente vai estudar em uma questão energética, sexualidade é criatividade, energia de manifestação. Não é sobre sexo, cópula, né? Então ela é uma energia de magnetismo que cria, né? Então, uma pessoa que ela tem muita sexualidade, ela magnetiza. E aí conversar verdade. com ela é gostoso. É verdade. Entende? O sexo ali não tá só aqui no básico. Né? Então, uau, nossa, só de estar na presença de uma pessoa que ela consegue amar, eu já me sinto nutrido. Uma pessoa que ela consegue olhar para mim com compaixão, eu saio em êxtase. E você vê que coisa, né? Tá tudo bem. Se a pessoa quer, por exemplo, resolver as questões dela, tá tudo bem. Se ela quer, depois que resolveu as questões dela, prosseguir no caminho e acessar isso que você tá falando, tá tudo bem também. Eu acho que, de qualquer maneira, a grande questão humana, né, nós humanos numa jornada aqui nesse planeta, a grande questão é que nós possamos viver em paz e felizes. Sim. E talvez o Tantra seja, então, um caminho para a felicidade, Sim. através do autoconhecimento e de você poder exercer mais uma parte da tua vida, que é uma parte importante e negada e negligenciada desde sempre. Perfeito. É isso, assim, o Tantra é a oportunidade de você aprofundar
naquilo que a gente foi condicionado a achar que é raso. Da mesma maneira que há pouco tempo a gente está tendo o convite de aprofundar nas nossas questões emocionais, que até pouco tempo era bobagem. Entende? Então é um espaço de evolução. Então aí hoje em dia, é o que eu falo, quando você está com a sua mente mais preparada, às vezes é mais seguro você conseguir trabalhar o seu corpo. Porque, uau, nossa, eu entendo tanto de bloqueio, o como o meu corpo está travado, e eu estou disposto a olhar para isso, a cuidar disso, entende? Então, assim, o Tantra, ele é um convite para você entender a sexualidade muito além da satisfação, muito além do ego, muito além do sexo, mas como uma energia de intimidade que te conecta com um verdadeiro prazer, que não é sobre o outro, mas sobre você com você. E me ocorreu agora uma coisa, que é assim, talvez até as trocas, os relacionamentos, eles fiquem mais legítimos. Porque se você se basta nessa relação e nessa necessidade, ou seja lá o que for, você eventualmente vai trocar com outro porque você quer e não porque você precisa. Exato. Não é Não uma faz obrigação. sentido isso? Total. Então as relações mais claras, verdadeiras, límpidas, talvez. Exato. É essa conexão, né? Então, quando eu tô em falta, é isso, assim, né? Quando eu tô transbordando, é muito o outro só de chegar. Quando a gente era assim, né? Na nossa essência, eu falo, todo mundo nasce tântrico, integrado. A gente vai se tornando adulto, a gente vai se adulterando, se tornando adulterado, se destantrilizando, né? Se tornando seccionado. Mas você era assim, a sua sexualidade é algo inato, belo e permitido no seu corpo. Você, quando criança, que não tinha pontos de vistas ainda sobre prazer, o seu corpo todo vibrava, você se arrepiava, a pessoa tocava em você e você sentia aquilo sem o feio, sem a culpa, sem o condicionamento até determinada idade. Aí você vai se tornando mocinha, aquilo começa a se tornar perigoso, aí você começa a ser seccionada, cortada. Então aquilo que era natural seu, de olhar para uma pessoa e sentir prazer e, né, antigamente você ia no cinema só de colocar a perna, né, com a perna da pessoa, você, super. uau! Isso é sexo, né? Na ideia do Tantra, sexo é troca de energia. Porque a gente tá falando assim, só de olhar nos seus olhos, eu posso estar tocando você. E você pode me tocar. Tem pessoas que eu vou olhar no olho e eu percebo que ela tem uma barreira aqui. Ela não deixa ser tocada. É isso. Então a gente vai criando couraças, Reich vai trabalhar sobre isso. E a ideia do Tantra é, em um espaço amoroso, poder desconstruir todas essas armaduras para que você volte a se tornar integrada, para que você volte a entender que é seguro sentir, expressar suas emoções, inclusive o prazer, inclusive o medo, inclusive o choro, todas as emoções são genuínas. E quando você acolhe isso, por isso que, por exemplo, uma criança, ela se machuca, e quando você acolhe ela tá triste, você fez algo, quando você acolhe, ela libera toda aquela emoção, ela chora, daqui a pouco ela voltou a ser sua melhor amiga. Tá tudo bem. Agora, quando você começa a reprimir, não doeu nada não, bobagem, não, isso daí que você tá... Aí ela começa a somatizar isso no corpo dela, aí ela olha pra você, mas ela não tá mais tão à vontade de te abraçar. Porque não é seguro sentir, não é né? Seguro Você sentir. aprende que não é seguro sentir. E aí vem Peter Levine mesmo, que vai trazendo, né? O trauma não é aquilo que acontece, é aquilo que você retém no seu corpo. Então eu vou começando a criar essas couraças, que é isso assim, não, então eu não posso. Eu senti algo, mas eu não posso expressar. Você sentiu prazer, mas prazer é feio. Você sentiu prazer, mas prazer é errado. Você recebeu um presente que você não gostou e você não pode dizer que você não gostou. Você tem que fingir que você gostou. Então, o corpo, a gente começa isso assim, a maioria das vezes, né, a gente tem esses corpos, né, e o seu corpo energético te fala uma coisa, o seu corpo mental te traz outra, o seu corpo físico tem que expressar algo que é completamente diferente. Então, é muito comum, às vezes, nessa sociedade que a gente foi, ao mesmo tempo que a sexualidade ela é hiperestimulada em você, através de música, através de toda a mídia, se você sentir ela, e principalmente se você for mulher, é muito comum que venha culpa, que venha julgamento. Então, nossa, eu quero sentir muito prazer. Sendo que quando o meu corpo sente isso, ele se fecha todo. Ai, meu Deus do céu, é perigoso isso pro meu corpo. Ai, é um pecado. Aí, como que eu vou conseguir ressignificar hoje eu, uma mulher adulta, perceber que tudo isso que meu corpo está expressando não é mais uma verdade minha, mas foram crenças que o meu corpo aprendeu para se defender, se proteger essas couraças, e aí com generosidade olhar e aos pouquinhos e, uau, não, tudo bem, é seguro, eu posso.
Eu posso chorar esse trauma que em determinado momento alguém foi lá e me abusou e eu tive que ficar quieta, e aí agora eu tô num momento que eu tô acessando isso, eu posso colocar isso pra fora. E é seguro pôr pra fora, né? É necessário É. pôr pra fora pra você poder se curar. Tem um outro aspecto também, que a gente fala bastante de mulher e tal, mas os homens também têm primeiras experiências, especialmente se estão em lares machistas, em lugares, né, duvidosos, com pessoas que eles não conhecem, que estão lá para isso, para esse encontro, e de um jeito que eles são ensinados desse jeito, né? Uma sexualidade meio na base do desempenho. Você Eu precisa admiro desempenhar. muito terapeutas que trabalham de verdade com o desenvolvimento da sexualidade do homem. É muito difícil. Porque são muitos condicionamentos, são anos, é isso assim, de uma banalização, de algo que foi muito deturpado. A gente não fala sobre abusos de homens, né? A gente só fala sobre abusos de mulheres. Então, toda a banalização, a normalização da sexualidade como sendo algo pejorativo para o homem. Então, um homem poder entrar no Tantra e poder desconstruir tudo isso para a mulher, que ela sempre foi reprimida, é isso assim, o corpo dela muitas vezes não tem essa experiência, mas ela está disposta, e o feminino ele é mais integrado à intimidade, é mais confortável às vezes você levar esse espaço. Para o homem, que ele é a energia masculina, é para fora, é esse lugar do ego, do conquistar, né, dessa segurança. Do ter que. Do Você ter tem que. que ser potente. Você Ele- tem que desempenhar. Ele Senão você poder não é. tirar todas essas armaduras para entrar de verdade na vulnerabilidade Ó. dele. Nossa, eu falo, é um trabalho a ser aplaudido, né? E aí por isso que é tão, às vezes, complexo de você encontrar boas terapeutas que trabalham com o desenvolvimento do homem. Porque é como se eu falo assim, é dar murro em ponta de faca, a maioria das vezes, né? Então, no começo, eu trabalhei também atendendo homens. Hoje, eu só atendo homens quando eles vêm por indicação de uma terapeuta, de alguém que eu conheço, que eu entendo que ele está de verdade buscando o processo de autoconhecimento. Porque, no geral, eles vêm muito buscando mais satisfação daquilo que eles já conhecem. E essa não é a tua pegada de jeito nenhum, né? pra Deu mim, para não. perceber aqui que o teu negócio é realmente levar a consciência, resolver problemas, proporcionar ao outro, né, ao seu semelhante, a possibilidade de conhecer mesmo o seu corpo, os seus desejos, suas necessidades, Sim. que não passam, eventualmente, pelas sexuais, né? Sim. São necessidades outras, muito mais profundas. Muito mais profundas e que podem passar também pela sexual. E aí a minha ideia é isso assim, o meu trabalho, muito além de trazer para ela, é isso assim, um protocolo, é fazer com que essa pessoa, às vezes, ela perceba em uma sessão o quanto que é importante ela entrar nesse espaço de intimidade mesmo, de vulnerabilidade, sendo homem ou sendo mulher, né? Então, muitas vezes, o que acontece é uma mulher que ela nunca teve a oportunidade de estar num espaço com um homem e poder falar sobre inseguranças dela e ela ser acolhida. Entende? Tipo, ela ficar nua e ela não ser abusada. É muito simples, Marisa. Não tem muito segredo, de certa forma, né? Então, assim, ela poder ser vista, ser reconhecida, é tudo que ela precisa. Mas o quanto que é desafiador para um homem ver uma mulher nua e não abusar dela. Esse homem tem que ter passado por um processo primeiro de desenvolvimento dele. Né? Então, o quanto que é desafiador para um homem também poder colocar toda a mentira que ele teve, né, sobre essa virilidade e falar assim, cara, talvez eu realmente não conheça nada sobre o meu corpo, talvez eu vou ficar aqui e eu não vou ter uma ereção, ou você vai perceber que eu tenho uma ejaculação precoce, ou você vai perceber o quanto que a minha mente é pervertida e os desejos que eu tenho, e putz, não é seguro eu mostrar isso para você. Sim, faz então, sentido. O meu maior trabalho é acolher essa pessoa para que ela não se sinta julgada. Entendi. Entende? Para que ela possa deitar ali, passar por uma experiência para ela ser amada, para ela ser cuidada. E aí esse que é o grande diferencial de uma massagem tântrica para uma massagem sensual. Né? O Tantra ele tem esse objetivo de contemplação, de cuidado, de amorosidade. Geralmente uma massagem sensual, diz que a gente vê na internet, o objetivo é só o ego, é o outro, é para fora, é o prazer. É a satisfação. É a satisfação. Nossa, pessoal, bem-vindos ao Tantra, né? Então aprendemos o que é o Tantra de verdade, né? Porque tem muita confusão ainda em relação a isso. Lindão, vou pedir a você para olhar para sua câmera.
deixar uma mensagem para todas aquelas pessoas que passam aí por dúvidas, dilemas, aquela pessoa que precisa de uma palavra amorosa, uma dica, algo que saia da sua alma que eu já vi que é tão lindo. Gratidão. É, o que eu posso dizer para você é que o seu prazer ele é treinável. Não tem como você viver uma vida prazerosa se você só sente culpa, medo, vergonha, julgamento sobre você, sobre o seu sentir. Então, se você quer de verdade viver uma vida de satisfação, traz isso para o seu corpo e busque um lugar onde você se sinta segura, onde você possa realmente falar sobre essa vulnerabilidade e entender que talvez você vai ter que passar por uma jornada para você se permitir vivenciar isso. E você estar disposta de viver uma vida em prazer. Você não precisa estar pronta, você só tem que estar disposta a poder desfrutar isso de verdade no seu corpo e ainda nessa vida. Nossa, arrasou. Pessoal, vamos conhecer então o trabalho do Rogério. O Insta dele é rogério.prendazo com S. Sim. E vou deixar o telefone dele na descrição, né, para quem quiser agendar, enfim, de te conhecer ao vivo, né, para poder experienciar esse caminho de autoconhecimento, de uma sexualidade consciente. Quero te dizer que eu fiquei assim encantada com você, com a maneira. As pessoas estão olhando do lado de lá da tela, mas eu tô aqui e sentindo o amor que transborda dos seus olhos. Então você é daquelas pessoas que a gente tem o maior prazer de trocar ideias e eu ficaria aqui por muito mais tempo falando. Quero te agradecer de verdade por essa entrega e por tudo que você trouxe pra gente, um conteúdo inestimável. Gratidão. Quero te agradecer também pela confiança, pelo espaço e pela abertura também de receber essas palavras com seu coração. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Espero que tenham gostado da jornada. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.